Pessoal, estamos de volta aqui, vamos gravar mais uma aula agora. Vamos falar sobre uma pequena revisão aqui de resolução de triângulos retângulos, tá certo? Vamos começar. A princípio, né, está aqui desenhado aqui um triângulo retângulo. Vou mostrar para vocês aqui as relações que existem entre os lados e os ângulos desse triângulo, né? Então vou traçar aqui um ângulo, digamos que seja o ângulo alfa. Esse ângulo aqui a gente sabe que tem 90 graus. Eu vou dar nome a esses vértices do triângulo. Esse vértice aqui eu vou chamar de A. Esse vértice aqui eu vou chamar de B. E esse vértice aqui eu vou chamar de C. Lembrando que são letras maiúsculas, tá? Então os lados opostos a esses vértices são as referidas letras, só que minúsculas, né? Então aqui vai ser A. Esse lado aqui vai ser C e esse lado aqui B. Então a relação que existe entre os lados e os ângulos de um triângulo é a seguinte. Antes de tudo, vamos nomear aqui os lados, né? Eu vou chamar o lado que tem a maior medida, né? Que é o lado BC, ó, BC, que é o nosso A. Então, vou chamar esse lado aqui de hipotenusa. Ok? Os outros dois lados, esse aqui será cateto, da mesma forma que o C também será um cateto. Ok? Vamos lá. As relações que nós vamos trabalhar serão as de seno, cosseno e tangente, certo? Então, o ângulo que nós vamos observar aqui é o ângulo alfa. Então, o seno do ângulo alfa vai ser igual ao cateto oposto, que no caso aqui é o C. Eu vou escrever assim, tá? Cateto oposto sobre a hipotenusa. No caso, o cateto oposto aqui é o valor de C, certo? Vou escrever aqui C sobre o A, que é a hipotenusa, as medidas. O cosseno do ângulo alfa é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isso é igual a B sobre A. Deixa eu explicar aqui a diferença entre cateto oposto e cateto adjacente. Se colocando aqui no lugar desse ângulo, o oposto a esse ângulo é o valor de C. Aqui, ó, esse lado C aqui. Então, a gente chama de cateto oposto, oposto ao ângulo. E o adjacente é o que está junto do ângulo. Tá ok? Tá aqui, ó, bem juntinho dele. Está formando o ângulo, então é cateto adjacente. Então, agora voltando, a tangente de alfa vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Isso quer dizer que vai ser C sobre A. Ok? Pronto, essas são as relações que nós utilizaremos para resolver triângulos retângulos. Tem mais algumas informações que vou precisar passar para vocês. Uma delas é a construção de uma tabela para a gente ter acesso aqui aos arcos notáveis, que a gente chama, que são eles 30, 45 e 60. Tá ok? Então, esses três ângulos aqui, nós utilizaremos eles para resolver muitas questões de triângulo retângulo. Então, para encontrar os valores referentes, por exemplo, ao seno de 30 graus, que eu vou colocar nesse quadrinho aqui, seno de 45 e seno de 60 graus. Da mesma forma, cosseno e tangente. Vamos lá. Uma regrinha prática, né? Para achar o seno de 30, 45 e 60. Eu escrevo aqui, ó, 1, 2,
3. Todos eles sobre 2. Ok? Bem simples. E agora, raiz no 1, só que raiz quadrada de 1 é 1, então eu não preciso colocar. Raiz no 2 e raiz no 3, ou seja, o seno de 30 graus é 1/2, o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 e o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Pronto, então observando agora, o seno é 1, 2, 3, o cosseno nós vamos fazer voltando, vai ser 3, 2, 1, certo? Tudo sobre 2, da mesma forma do anterior, tudo sobre 2. E agora raiz quadrada no 3 e raiz quadrada no 2. Pronto. Então o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Vamos para a tangente. A tangente eu vou escrever direto aqui, tá certo? A tangente de 30 graus vai ser raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 graus vai ser 1. E a tangente de 60 graus vai ser raiz de 3. Pronto, de posse dessa tabela, você resolve algumas questões que envolvam triângulo retângulo. Tá ok? Vamos lá. Depois, se der tempo aqui, eu vou explicar como é que se obtém essa tangente. Aqui deixa eu explicar logo, né? Porque a tangente de um ângulo, por exemplo, a tangente de alfa é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, eu tenho aqui, tangente de 30 graus é igual ao seno de 30 graus dividido pelo cosseno de 30 graus. Se eu fizer esse cálculo aqui, eu vou encontrar raiz de 3 sobre 3. Tá ok? Vamos lá, próxima tela. Uns exemplos aqui para a gente resolver. Vamos lá. Nesta figura, as retas paralelas R e R' representam as margens de um rio. Determine a largura L do rio. Se a gente observar aqui, ó, eu tenho aqui um triângulo retângulo, tá? Tá aqui, ó, desenhozinho aqui, indicando que é um ângulo de 90 graus. Então vamos lá. O primeiro passo aqui é identificar os termos que a gente tem, os valores dessa figura. Então eu tenho aqui um ângulo, que eu vou chamar de alfa, que é igual a 30 graus. Eu tenho esse lado aqui, que eu vou chamar de cateto adjacente. Tá aqui, ó, ele está formando o ângulo aqui, que é de 30 metros. E tenho aqui um lado, que é oposto ao ângulo, que eu vou chamar de cateto oposto, que é igual a L, certo? Então, eu tenho agora, qual das relações utilizaremos? Seno, cosseno ou tangente? Simples, eu vou escrever as três aqui do lado e a gente vai verificar, tá? Então, a tangente de 30 é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Se a gente observar direitinho, ó, eu tenho cateto adjacente aqui e cateto oposto. Então, é a única relação que usa cateto adjacente e cateto oposto, certo? Então, usando esses dois valores. Então, a gente já observa que o utilizado aqui deve ser a tangente. Continuando. Então, eu tenho tangente de 30 é igual a quem? Cateto oposto, que no caso é L, dividido pelo cateto adjacente aqui, que é 30. Então, quem é a tangente de 30? Como nós vimos na tabela anterior, nós temos, posso até voltar aqui para a gente confirmar, ó, tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, voltando aqui, temos raiz de 3 dividido por 3 é igual a L
sobre 30. Utilizando aqui a regrinha de meio pelos extremos, nós temos que 3L é igual a 30 raiz de 3. O valor que está multiplicando o L aqui é 3, então eu vou dividir por 3 esse e por 3 esse. Aqui cancela, que é 3 dividido por 3 vai dar 1, vai sobrar L igual a 30 dividido por 3 vai dar 10, então 10 raiz de 3 metros. Essa é a largura do rio que nós precisávamos encontrar, ok? Vamos para a questão 2. Questão 2, apresentamos duas figuras aqui para vocês. Calcule os valores das medidas x e y. Vamos lá. Então, tenho que descobrir o valor de x aqui e nessa figura aqui o valor de y. Então, eu tenho, para a letra A, eu tenho aqui, o ângulo é 45 graus, então eu vou escrever aqui que seja alfa, que é o ângulo de 45 graus. Esse lado maior do triângulo, isso aqui vai ser a hipotenusa, vou chamar de H, que é igual a 16. Esse outro lado aqui, ó, é o chamado cateto adjacente, que é igual a x. Adjacente porque ele está próximo do ângulo, ele está formando o ângulo aqui. Ok? Então, temos agora, qual das relações utiliza hipotenusa e cateto adjacente? Eu observo lá na tabela que vai ser o cosseno de alfa é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vai ser o cosseno de 30 graus, desculpa, de 45. Deixa eu apagar aqui. O cosseno de 45 graus vai ser igual a quem? Cateto adjacente, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 16. Continuando, cosseno de 45 graus vai ser raiz de 2 sobre 2, que é igual a x sobre 16. Continuando aqui, nós temos, utilizando aqui meio pelos extremos, né? 2x é igual a 16 raiz de 2, ok? O valor que multiplica o x aqui é o 2, então eu vou dividir esse por 2 e dividir esse por 2. Aqui vai cancelar, 2 dividido por 2 vai dar 1, né? Então vai ficar x igual a 16 dividido por 2 vai dar 8, então 8 raiz de 2, ok? Resolvida aqui a letra A. Vamos para a letra B. Letra B diz o seguinte, eu tenho agora que o alfa, que é o nosso ângulo, vai ser de 60 graus. Tenho que o cateto oposto ao ângulo vai ser igual a y. E o cateto adjacente ao ângulo vai ser igual a 20. Logo, eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente. O que nós usaremos? No caso aqui, a tangente. Então, vai ser tangente de 60 graus, eu vou escrever direto aqui, é igual a quem? Cateto oposto, que é o y, dividido por 20, que é o cateto adjacente. Continuando, a tangente de 60, conforme nossa tabela, é raiz de 3, igual a y sobre 20. Eu vou colocar aqui 1, só para efeito de visualização do meio pelos extremos, tá? Então, eu tenho aqui y vezes 1, vai ficar y igual a 20 raiz de 3. Pronto, resolvido aqui o valor de y, ok? Vamos para a próxima. Questão 3. Vamos à leitura da questão. Dois níveis de uma praça estão ligados por uma rampa de 2 metros de comprimento e 30 graus de inclinação, conforme a figura. Deve-se construir
sobre a rampa 8 degraus de mesma altura. Encontre a altura de cada degrau. Então, o que é que a gente tem? Aqui está a rampa, a construção dos 8 degraus. Vamos ver. Solução aqui. Eu vou completar essa altura aqui, ó. E vou completar aqui essa reta. Então, aqui eu vou ter um ângulo de 90 graus, tá? O que a gente observa? Que agora ficou um triângulo retângulo, cujo um dos lados, o ângulo aqui, ó, é 30 graus. A hipotenusa, que é o maior lado, vai ser de 2 metros. Como ele quer saber a altura de cada degrau, se eu somar essas alturas, vai dar essa altura total aqui, ó. Se a gente observar direitinho, vai dar essa altura. Então, essa altura aqui vai ser o que eu preciso. E depois é só dividir o valor por 8. Então, vamos lá. Eu tenho agora aqui, alfa é 30 graus, hipotenusa é 2 metros, e os catetos, né? O que eu estou precisando aqui, eu vou chamar de H. Esse Hzinho aqui vai ser de, que eu não conheço, né? Vai ser o nosso cateto oposto. Deixa eu mudar aqui, ó. Só para a gente entender melhor. Cateto oposto vai ser igual a H. Ó, oposto porque o ângulo está aqui, o cateto do lado contrário ao ângulo é o chamado cateto oposto. Então, o que a gente tem? Hipotenusa e cateto oposto. A relação que se usa no caso aqui vai ser o seno, né? Então, seno de 30 graus vai ser igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Resolvendo, o seno de 30 graus é 1 sobre 2, igual a H sobre 2. O que é que eu tenho? Se eu for fazer aqui meio pelos extremos, como a gente está acostumado, vai ficar assim. 2H igual a 2. Divide tudo por 2, vai ficar H igual a 1. 1 metro. Então, essa é a altura desse cateto, né? Então, eu preciso agora dividir essa altura por 8, que é para achar a altura de cada um dos degraus. Então, eu vou transformar esse 1 metro em centímetros. A gente sabe, né, que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, eu vou dividir agora 100 por 8. Então, vai dar 10 dividido por 8. Vai dar 1. 1 vezes 8 é 8 para 10. 2, baixo 0. 20 dividido por 8 vai dar 2. 2 vezes 8, 16 para 20, 4. Não dá mais para dividir, acrescenta 0 aqui, vírgula aqui. Vai dar 5. 5 vezes 8, 40 para 40, nada. Então, o que é que eu tenho aqui? Cada degrau tem a altura de 12,5 centímetros. Ok? Terminamos aqui mais uma questão, pessoal. Vamos passar agora para a questão 4. Observe a figura. O que é que vemos agora? O eixo cartesiano, né? No plano cartesiano tem os eixos y e x. Tem aqui vetores vx e vetor vy e o vetor v. Diz assim: dizemos que vx, o vetor vx e o vetor vy, v de y, são as componentes retangulares do vetor v. Então, considerando o módulo de v igual a 10 centímetros e o ângulo alfa de 30 graus, determine os módulos de vx, v de y, v de x e v de y. Então, vamos lá. Preciso só entender o seguinte: se essa altura aqui, ó, é v de y,
e são componentes retangulares, então esse valor aqui, v de y, ele pode ser visto também nessa posição aqui. Então, posso dizer que essa altura aqui, ó, é o nosso chamado v de y, certo? Ó, então, tem aqui agora um triângulo retângulo. Um ângulo alfa mede 30 graus, eu vou escrever aqui, alfa igual a 30. Ele quer descobrir o vetor v de x e v de y, que no caso é esse aqui também. Então, vamos lá. O v, que é a hipotenusa, vai ser de 10 metros, ou melhor, 10 centímetros. E nós precisamos descobrir os catetos oposto e os catetos e o cateto adjacente. Ó, o cateto oposto é o v de y e o cateto adjacente é o v de x, certo? Vetor v de x e v de y. O que eu preciso agora? Vou escolher um deles para resolver. Vou resolver primeiro o v de y. Então, temos, utilizando esse triângulo, com o v de y para ser descoberto. A hipotenusa eu vou escrever aqui em cima, vai ser 10, tá? Então, temos, quando eu tenho cateto oposto e hipotenusa, eu uso seno. Então, seno de 30 graus vai ser igual a cateto oposto, que é o v de y, sobre a hipotenusa, que é 10. Continuando. O seno de 30 graus, a gente sabe que é 1/2, igual a v de y sobre 10. Usando o meio pelos extremos, 2v de y, sem esquecer aqui o vetor, é igual a 10, certo? Então, tudo por 2, v de y vai ser igual a 5, porque aqui vai cortar e aqui também vai ficar v de y igual a 5 centímetros. Descoberto aqui o valor de v de y. Vamos para o v de x. V de x, o cateto, é o adjacente ao ângulo. Então, temos que cosseno de 30 graus vai ser igual a cateto adjacente, que no caso vai ser o v de x, sobre a hipotenusa, que é 10. Então, cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, conforme a tabela. Então, v de x sobre 10, meio pelos extremos. Então, temos que 2 vezes v de x é igual a 10 raiz de 3. Ou seja, dividindo tudo por 2, aqui cancela, sobrou o quê? V de x igual a 10 dividido por 5, ou melhor, 10 dividido por 2 dá 5, 5 raiz de 3 centímetros. Então, descoberto aqui também o valor de v de x, as duas componentes que ele pediu, v de x e v de y. Descoberto aqui as duas, ok? Vamos para a próxima. Quinta. Um poste na posição vertical tem sua sombra projetada em uma rua horizontal. A sombra tem 12 metros. Se a altura do poste é de 4 raiz de 3 metros, então qual é a inclinação dos raios solares em relação à rua horizontal? Vamos lá. Vou fazer aqui uma espécie de desenho, né? Um esboço aqui do que a gente visualiza com a questão, com os dados da questão. Vou desenhar aqui o poste. Imaginemos que isso seja um poste. Ok? Tá meio esquisito aqui, mas
a rua e esse pedacinho aqui, ó, vai ser a sombra do poste, que eu vou dizer aqui que tem 12 metros. A altura do poste é 4 raiz de 3, certo? Ó, então, foram dados aqui os dois catetos. Quando a gente tem os dois catetos, sim, e o ângulo aqui é de alfa, né? Que ele quer saber qual é o ângulo formado dos raios luminosos, os raios solares e a rua. Então temos a tangente. Tangente de alfa é cateto oposto, vou escrever aqui, sobre cateto adjacente, certo? Ó, tangente de alfa é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto ao ângulo? A gente já sabe aqui que é 4 raiz de 3. Deixa eu escrever aqui. O alfa, a gente não sabe. O cateto oposto é 4 raiz de 3 e o cateto adjacente é 12. Então, cateto oposto, 4 raiz de 3 sobre 12. Se eu simplificar isso aqui, tangente de alfa vai ser 4. Se eu simplificar por 4 aqui, vai sobrar 1, né? Então, 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Aqui também por 4, que tem que ser o mesmo valor, que eu simplifico, que eu divido isso e divido 12. Então, vai ser 3. 4 por 4 dá 1, 12 por 4 dá 3. Então, agora eu pergunto, né? Qual é o ângulo cuja tangente é raiz de 3 sobre 3? Se você consultar a nossa tabela, que foi feita no começo do vídeo, nós vamos encontrar que a tangente, cujo o valor é raiz de 3 sobre 3, no caso aqui vai ser de 30 graus. Ok, pessoal? Por aqui a gente encerra esse vídeo. Eu espero que vocês tenham compreendido aí. Qualquer dúvida, pode deixar a pergunta lá no canal. Desculpa aí alguns erros caso tenha existido. E até uma próxima oportunidade.